Olá pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí na nossa live, estamos ao vivo da fanpage do SEG, trazendo aí hoje algumas informações para todas as escolas então do SEG, para todo o nosso estado. Muito prazer, aqui quem fala é o professor Regis, sou da Escola SEG de Santa Rosa e vou estar trabalhando com vocês hoje então a parte do suporte básico de vida. Quando o pessoal vem entrando na nossa página, então, vem acessando, a gente vai conversando um pouquinho, então, nessa parte tão importante, né? A parte do suporte básico de vida, aquele primeiro atendimento. Pessoal da enfermagem aí, pessoal dos cursos técnicos de enfermagem que estão nos acompanhando, sabem bem do que a gente está falando, mas esse componente, né, pessoal, essa informação é importante para todos os cursos. Como dar o primeiro atendimento a uma vítima, principalmente vítimas de parada cardiorrespiratória ou uma vítima de um engasgo, né? Onde é fundamental esse primeiro atendimento ali no ato, ali no local. É isso que hoje vamos estar então aí trabalhando. Vamos aguardando e o pessoal está conectando aí conosco aí, né? Gostaria que deixasse aí na live, então, deixe aí a sua cidade, de onde você está nos acompanhando. Deixe aí também, né, nos comentários aí as suas dúvidas, que vamos estar aí até as 20 horas, então, fazendo aí essa atividade aí com todos vocês. Tudo bem? Pessoal que está conectando aí conosco, né? Pessoal já está aí participando. Estamos aí com 130 pessoas aí conosco nesse momento e acompanhando. Muito obrigado a todos por estar aí acompanhando essa live, então. Segue formando heróis, né? A gente está acompanhando durante toda a semana essas lives aí ao vivo, né, que a escola está fazendo aí então, né, nota 10, né, pessoal, todos esses professores que participaram aí conosco, aí, trazendo informações maravilhosas aí, esse momento difícil aí que a gente está passando, mas a gente sabe, né, pessoal, que tudo passa, nos próximos dias aí vamos estar todos juntos novamente, vamos estar aí nos encontrando, né, a gente sabe aí das dificuldades que é aí, né, a gente está aí nesse momento afastado, aí tá difícil, mas passa, nos próximos dias vamos estar juntos. Ao mesmo momento que a gente também pede, né, para que todos os alunos aí então, né, acompanhem as nossas atividades online, assistam aí então essas atividades, façam as atividades junto ao ambiente virtual, para que a gente possa então retornar aí, se Deus quiser, no próximo mês a gente vai estar aí juntos novamente, né, pessoal, e seguir então aí com todos os nossos componentes. Eu trabalho em Santa Rosa, então, como falei há pouco, né, meu nome é Regis, trabalho com o componente aí, né, de pronto atendimento, que é a minha área mais específica, é a área onde eu trabalho mais no dia a dia. Além de trabalhar aqui junto à escola com esse componente, trabalho também no Serviço Móvel de Urgência e Emergência, no SAMU, e trabalho aqui também no Serviço Público Municipal aqui de Santa Rosa, então, na Fundação Municipal de Saúde, aonde desempenho, então, as atividades aí, né? Principalmente essas atividades de primeiro atendimento. O pessoal aí que está acompanhando conosco, né? Sejam todos bem-vindos então. Pessoal de Giruá, pessoal de Santa Rosa aí que está conectado, muito obrigado aí todos vocês que estão se conectando conosco. Uma boa noite a todos vocês. Pessoal de Porto Alegre aí conectado. Estamos nesse momento aí com 150 pessoas conectadas. Pessoal, essa atividade de hoje é importantíssima, não só para os nossos alunos, não só para os profissionais de enfermagem, não só para os profissionais técnicos. Hoje o que nós vamos estar fazendo aqui? Nós vamos estar formando multiplicadores, né? Nós precisamos que os nossos familiares saibam dar o primeiro atendimento, que as nossas pessoas, os nossos entes queridos, né? Nossos conhecidos, nossos amigos, saibam dar esse primeiro atendimento. Por quê? A gente sabe bem, né, pessoal? O atendimento móvel, o SAMU, os bombeiros, a Brigada Militar, eles não chegam até um local de atendimento nem 1, nem 2, nem 5 minutos. Muitas vezes os grandes centros levam 20, 30 minutos para chegar. Então, para esses atendimentos, principalmente nessa parte de suporte básico de vida, no atendimento pré-hospitalar, nós precisamos muito de pessoas qualificadas para dar o primeiro atendimento. Vocês têm noção do que seria uma vítima em parada cardiorrespiratória aguardando 5 minutos, 10 minutos até a chegada do socorro especializado?
Quando o socorro especializado chegar lá, né, pessoal, essa vítima estará, né, não tem mais como reanimá-la, estará lá sem vida. E são procedimentos básicos que a gente vai estar trabalhando, vai estarmos fazendo aqui hoje, de modo que nós precisamos somente material humano, nós precisamos as pessoas com qualificação. Então é aquilo que eu sempre digo, né, o professor que esteve aqui na live antes aqui falou muito bem, né, pessoal, nós precisamos buscar o conhecimento e mais, né, o conhecimento a gente não pode guardar para nós, nós temos que multiplicar, nós precisamos levar esse conhecimento para as outras pessoas. Então, se você tem algum conhecido aí que trabalha em alguma atividade, por exemplo, os educadores, hoje com a Lei Lucas, os educadores estão tendo essa formação maravilhosa, porque se um dos nossos filhos precisar de um atendimento numa escola, eles têm as noções básicas para dar esse primeiro atendimento, importantíssimo, né? Aquilo que a gente sempre diz, isso aqui na verdade deveria ser o quê? Matéria curricular, né? As crianças deveriam aprender na escola. Mas, enquanto isso não acontece, nós profissionais da saúde, nós precisamos ir multiplicando, precisamos ir, então, ensinando as pessoas como realizar esses procedimentos. Estamos nesse momento aí, ó, 170 pessoas aí acompanhando. Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Peço a vocês, compartilhe a nossa live, comente, curte essa live e leve essa informação aí para mais pessoas. Ok? Aqui quem fala é o professor Regis, pessoal que está entrando agora na nossa live. Professor Regis de Santa Rosa, do SEG, e vamos estar trabalhando com vocês a parte do suporte básico de vida. Nós vamos passar aqui uma parte teórica aqui, que estarei mostrando para vocês um pouquinho do que diz aqui como nós temos que proceder, e depois nós vamos praticar aqui. Eu vou apresentar um boneco aqui para vocês hoje, que é sensacional, pessoal, né? Esse boneco vai nos mostrar realmente o que nós estamos fazendo com a compressão torácica. Muitas vezes você mostra a compressão torácica, mostra lá, e a pessoa não sabe o que aquilo está fazendo. Hoje nós vamos estar ensinando, principalmente para leigos, o que aquela compressão torácica está fazendo naquele paciente. Então sejam todos bem-vindos, vamos iniciando com a parte do suporte básico de vida. Gostaria de agradecer muito ao SEG por esse convite, e digo a todos vocês, né, pessoal, o carinho que eu tenho por essa escola. Foi na escola SEG aqui de Santa Rosa que eu fiz o meu curso técnico, foi na escola SEG de Santa Rosa que eu fiz as minhas 2 pós-graduações, e hoje posso dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de ser colegas aqui de quem foram os meus professores, né? Os meus professores hoje são os meus colegas de trabalho, então é isso que eu digo sempre para todos os meus alunos. Pessoal, vamos em busca do conhecimento, que a gente pode ir muito além. Pessoal de Santiago aí conectando conosco também, muito obrigado aí pela companhia. Vamos iniciar então, pessoal, com a parte de obstrução de via aérea, tá? Pessoal que é do curso técnico em enfermagem, pessoal que é da área da enfermagem, sabe bem do que eu estou falando, tá? Pessoal que é de outros cursos, OVACE, né? Obstrução de via aérea. O que seria, né? Aquele bebê que se engasgou, por exemplo, com leite materno, aquela criança que colocou uma bola de gude, né, engoliu lá e se engasgou com uma moeda, ou um adulto, né, que estava lá mastigando, comendo algum alimento e acabou se engasgando. Como nós vamos proceder com esse tipo de paciente? O que nós vamos fazer com esse paciente? A gente sempre tem que ter em mente que uma vítima de obstrução de via aérea, parcial ou total, tá? Ela evoluindo para uma obstrução total e ficando um determinado período sem respirar, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, que é o que a gente vai ver adiante. A gente sempre tem que ter em mente. Pessoal, uma vítima de parada cardiorrespiratória é um dos piores pacientes que nós podemos pegar hoje para atender. Por quê? É um paciente que está ali sem vida. Ou nós reanimamos ele, ou ele segue ali como está, sem vida. Por isso, o fundamental de que esse primeiro atendimento seja bem feito. Como nós vamos fazer, então, essa desobstrução? O que é uma obstrução de via aérea? É isso que a gente vai iniciar agora, tá? Geralmente, né, pessoal, nos adultos, eles vão se engasgar com o quê? Com sólidos, né? Geralmente vai ser lá, né? Um idoso, ele pode ser mastigando um pão,
né? Um adulto aí pode ser lá mastigando um alimento, uma carne, e não mastigou corretamente, né? Teve uma obstrução de via aérea. Nos bebês, neonato, geralmente nós vamos ter o quê? Geralmente com leite materno, geralmente líquido. É o que mais acontece, é o que mais é frequente. A gente vê no dia a dia aí, né? Nos jornais, na televisão, no rádio, né? Equipe dos bombeiros desobstruiu lá, salvou uma criança vítima de engasgo. Equipe da Brigada Militar salvou uma criança vítima de engasgo. Essa equipe foi até lá ao local? Geralmente não. Geralmente essa equipe salvou essa criança via telefone, né? Pelo telefone, acalmou aquela mãe, acalmou aquele pai, aquele familiar e passou as instruções de uma forma correta de como fazer aquele procedimento, né? É isso que a gente precisa saber. Por quê? Porque geralmente nós profissionais nós não vamos estar ali próximo. Mas algum familiar, em uma situação dessa, sabendo que nós somos profissionais de saúde, sabendo que nós somos um profissional técnico, vão nos contatar, né? Regis, que é lá técnico de segurança do trabalho, o afilhado se engasgou, o que muitas vezes, né, a comadre vai fazer lá? Vai ligar para ele, né? O que eu faço, né? O teu afilhado se engasgou aqui com leite materno, está aqui, não responde, o que eu vou fazer? Para que a gente consiga, via telefone, passar essa informação. E nós, né, pessoal, aí no intra-hospitalar, então, pessoal que trabalha lá na UPA, pessoal que trabalha no pronto-socorro, recebe muito desses pacientes, né? Recebe muito mesmo. Porque é aquela mãe, aquele pai desesperado que coloca esse paciente para dentro do carro e sai correndo em direção ao hospital. Dependendo do tempo ali, né, pessoal, geralmente chega lá no hospital já não tem mais muito o que fazer. Por quê? Né? Ele não está ali na frente do hospital, ele leva 1, 2, 3, 10 minutos para chegar até lá, e isso muitas vezes pode ser fatal para esse paciente. Então é essa orientação que a gente precisa passar para a comunidade, é essa forma que nós temos que fazer nós, enquanto profissionais. É o que, né? Nós ensinar de uma forma correta como nós vamos proceder, certos? E o que mais nos preocupa, principalmente no caso das crianças, principalmente no caso dos bebês, né, pessoal? Por quê? Porque é presenciado. A mãe vê a criança se engasgando e não sabe como proceder, né? A mãe estava lá, amamentou o bebezinho, né? Pôs para deitar, o bebê não arrotou e, né, nos dias atuais, né, pessoal, o que a gente tem hoje? Muitas vezes, né, o pai está lá despercebido, está lá no celular, né, a mãe está lá no computador, está lá fazendo as atividades de casa e muitas vezes não viu o início, muitas vezes quando viu aquela criança já não tem mais resposta e não sabe como proceder, não sabe o que fazer. Corretos? O que acontece, né? Inicia ali, né, com uma súbita angústia respiratória, ou seja, né, uma obstrução parcial. Muitas vezes essa criança ela até emite alguns sons, ela até chora, ela até tenta tossir se ela for uma obstrução parcial. Se for uma obstrução total, pessoal, não vai ter som nenhum, né? Vai ter aquele chorinho, a gente diz aquele choro silencioso. O bebê vai chorar, vai correr as lágrimas e não emite sons. Por quê? Porque é uma obstrução total, não sai, não emite ruído, não emite som nenhum. Quando for uma obstrução parcial, até tem uma tosse, né? O bebezinho vai conseguir tossir, a criança consegue tossir. A maioria das vezes tem uma restrição para falar, né? Não vai conseguir falar. Uma respiração bem ruidosa, ali, um chiado nesses movimentos respiratórios. A gente vai notar ali que às vezes do pescoço vão estar bem dilatadas por causa desse esforço respiratório. E esse paciente bastante cianótico, né, muito cianótico, bastante arroxeado e evoluindo aí para uma inconsciência. O que acontece, né? Na criança responsiva, aquela criança que responde, né, aquela criança que ainda está ali consciente, ela é capaz de responder muitas vezes que ela está engasgada. Por quê? Porque ela tem uma obstrução parcial, né? Você conversa, você fala com ela, né? Mariana, Júlia, o que aconteceu? Ela vai dizer, estou engasgada. Ela vai tentar emitir um som, vai tentar falar, vai conseguir tossir, né? Se é uma obstrução parcial, ela consegue tossir e emite alguns sons e ainda respira. Com dificuldade, mas ela ainda está respirando.
Se a obstrução, pessoal, for grave, obstrução total, essa criança não vai conseguir emitir som nenhum, né? Uma criança maiorzinha ali, ela só vai fazer aquele sinal universal lá da obstrução de via aérea, tá? Esse é o sinal universal, tanto adulto quanto a criança ali, né, ela vai fazer um sinal mostrando que tem algo que está trancando ali, né, a sua garganta, a sua traqueia. Então, nessa criança aqui, nós vamos ter alguns procedimentos corretos. O que acontece, né? Quando a criança é responsiva, quando a criança responde, quando a criança tosse, quando a criança emite sons, a gente não vai fazer manobras com ela. O que nós vamos fazer? Nós vamos instigar ela a tossir, né? Júlia, tosse, tosse. Marianinha, tosse. Para fazer com que, com esse esforço, ela emita, né? Projete esse objeto para fora. Né? É uma obstrução parcial. Ela ainda está com dificuldade respiratória, mas ela está conseguindo emitir esses sons. Né? Se é um bebezinho, né, pessoal, a criancinha menor, lá, o bebezinho neonato, né, vamos tentar acalmar essa criança, né, vamos incentivar, porque essa é a melhor forma de nós desobstruir quando for uma obstrução parcial. Tá? Agora, se a obstrução for grave, essa criança ainda está responsiva, tá? Obstrução grave, e a criança só faz o sinal, está lá caminhando, 4, 5 anos, está lá caminhando, não emite sons, não está conseguindo respirar. O que acontece? Essa criança, nós vamos precisar fazer algum procedimento para ter essa manobra de desengasgo. Ela não vai conseguir desengasgar sozinha, certo? O que nós vamos fazer então aqui, ó? Na figura aqui, ó, não vai mostrar muito bem para vocês aí por causa da luminosidade, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui no boneco, tá? Vamos imaginar aqui que esse bebezinho aqui, ó, né, seja uma criança maior. Tem aqui 4 anos, tá? Esteja aqui em pé. O que a gente vai fazer? A gente vai se projetar de joelho atrás dela para fazer um movimento, né? Polegar dobradinho, né? E vamos fazer movimentos em forma de J. Aonde serão esses movimentos? Entre o umbigo e o apêndice tifoide, né? Para os leigos, a gente sempre diz, né, pessoal, na boca do estômago, né? Nós vamos fazer esses movimentos para dentro e para cima, para dentro e para cima, né? Se for uma criança menor, e vamos dizer aí, né, uma criança de 2 anos, né, ainda está consciente, põe sobre a perna, né? Põe ela sobre a perna e nós vamos fazer esses movimentos em forma de J, ó, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Pessoal, se esse movimento for bem realizado, no segundo, terceiro movimento que nós fizermos aqui, essa criança vai ejetar o objeto, tá? Se nós realmente, quem já passou por uma situação dessa, né? O pessoal estava comentando aqui, eu já sofri um engasgo, adultos, né? Pessoal, é uma pressão muito forte que a gente precisa fazer para que esse objeto seja ejetado, correto? Criança aqui, dentro e cima, dentro e cima. Ok, estamos com um bebezinho, né? Estamos com um bebezinho, não está chorando, não chora, choro silencioso, só corre as lágrimas, cianótico, a mãe percebe que, após amamentar, o bebê não teve mais resposta aqui. Pessoal, esse aqui é um caso diário. Esse aqui acontece todos os dias, em algum lugar do nosso estado está acontecendo, e a maioria das mães não sabe como fazer, não sabe como realizar. Eu digo para vocês que são profissionais da área da saúde, pessoal que vai trabalhar na área da saúde pública, isso aqui, pessoal, tem que participar, essa oficina, de grupos de gestantes. As mães, principalmente as mães de primeira viagem aí, as mães aí, né, precisam aprender como prestar esse atendimento, tá? Tá lá o bebezinho, então, no berço, né, cianótico, não chora. O que essa mãezinha vai fazer? Se ao menos ela fizesse isso aqui, pessoal, a cabecinha mais baixa que o corpo, ela já estaria ajudando. Mas geralmente a mãe faz o quê? Chega lá na UPA para vocês, com esse bebê, e entrega assim, dessa forma. Correto? Por quê? Porque ela não sabe como proceder, ela não sabe. No momento do desespero, ela paralisa,
Muitas vezes ela não consegue fazer nada, ela fica ali olhando o bebê e não sabe o que fazer. Né? Por isso que precisa ter esse conhecimento para agir com calma e poder realizar a manobra. Muito simples. Ó, 2 dedos, mandíbula desse bebezinho, vai pôr sobre o braço. Nível. Vou levantar aqui para o pessoal conseguir ver, mas o que a gente precisa fazer? Sentado, né? Para que esse bebê não seja ejetado. Então a gente vai botar sobre a perna. E vamos fazer o quê? Tapotagens. Ó. Dentro e cima. Dentro e cima. Dentro e cima. Pessoal, é forte mesmo. Né? Nós temos que fazer uma pressão que ejete esse objeto, ejete esse líquido, ejete esse objeto que está na boca desse bebê. Tá? Quantas vezes nós vamos fazer? 5 vezes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não ejetou o objeto. Virei sobre o braço. Analisei, ó. O objeto não está na boca. Não vou fazer varreduras às cegas lá para não empurrar esse objeto novamente. Se ele não está visível, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos para 5 compressõezinhas. 3, 4, 5. Cabecinha mais baixo que o corpo. Essa compressão nós estamos fazendo o quê? Oxigenando esse paciente e ao mesmo tempo, ó, dentro e cima, tentando deslocar esse objeto. Nós estamos tentando deslocar ele. Fiz 5 novamente. Note que esse paciente não está em parada cardiorrespiratória. Ele está com obstrução da via aérea. Por quê? Ele segue aqui com os bracinhos firmezinhos. Corretos? Novo procedimento. 1, 2, 3, 4, 5. Observei novamente. Não saiu o objeto. 1, 2, 3, 4, 5. Não voltou. E agora o pior aconteceu, pessoal. Ó, a gente viu que os bracinhos amoleceram, amoleceu as perninhas ali. Está todo molenguinho esse pacientinho aqui. O que aconteceu? Nós estamos agora com o paciente em parada cardiorrespiratória. Ele evoluiu para uma PCR. Né? Essa falta de oxigenação levou o coração dele a parar também. Pergunto para vocês, adianta nós seguir tentando desobstruir esse paciente? Não adianta nós seguir desobstruindo. Por quê? Está faltando oxigenação. O que nós vamos fazer agora? Vítima de parada cardiorrespiratória. Que a gente vai atender depois o adulto. A mesma forma nós vamos atender esse bebezinho aqui. 100 a 120 compressões por minuto. Esse boneco aqui, pessoal, é muito bacana. Por quê? Porque ele mostra aqui, ó, como está sendo feitas essas compressões. Ó. Quando as 3 luzinhas verdes estão ligadas, quer dizer que nós estamos fazendo 4 centímetros de profundidade, que é o correto, e no 100 a 120. Então, esse aqui nos mostra certinho. Antes a gente treinava com as bonecas lá, a gente não tinha noção do que era essa compressão. Esse boneco aqui nos mostra aqui realmente como deve ser feito essa compressão torácica. Entenderam? De uma forma muito objetiva, aqui muito simples, como nós vamos atender esse paciente? Muito tranquilo, né? Bebezinho não responde, está inconsciente, cianótico, não está respirando. O que nós vamos fazer? Cabeça mais baixa que o corpo, sobre o braço, tapotagens. Né? A região escapular aqui nas costinhas, dentro e para cima. Nós temos que fazer com que esse objeto saia aqui, né, que ele escorra esse leite de volta. O que nós fizemos aqui, pessoal? Quando nós temos aqui dessa forma, cada vez engasga mais. Cada vez ele vai engasgar mais. Por quê? Cada vez nós estamos forçando para ele descer e cada vez o canal é menor. Então, não adianta nós chegar lá com esse bebê dessa forma, soprar, não adianta você soprar esse bebê. Por quê? Está obstruído, não vai passar. Nós temos que fazer com que saia, com que volte. Corretos? Muito bem. Vou colocar ele aqui novamente ao ladinho. Depois nós vamos trabalhar com ele novamente. A parte da compressão torácica. Pessoal que tiver aí alguma dúvida aí, tiver algum questionamento, vai participando aí conosco.
Nesse momento, pessoal, nós estamos aí com 276 pessoas ao vivo conosco. Muito obrigado a todos aí que estão compartilhando. Realmente, né? Esse aqui é um procedimento, pessoal, para salvar vidas, né? Esse é um procedimento que a gente precisa multiplicar, precisa levar as pessoas como fazer de uma forma correta. Por quê? Porque a gente não pode fazer ele também de uma forma incorreta, porque a gente vai estar agravando a situação desse paciente, né? Por exemplo, a gente não pode fazer compressão torácica num paciente que não está em parada cardiorrespiratória. E muitas vezes as pessoas perguntam, como eu sei se o paciente está em parada ou não está? Isso hoje a gente vai acompanhar aqui, vocês vão ver o quanto é simples, o quanto é fácil nós avaliar e o quanto tem que ser rápido essa avaliação. Por quê? É um paciente que está sem vida. Quanto mais tempo nós deixar ele esperando, mais vai agravar a situação desse paciente. Pois bem, vamos adiante. Falamos aí então, né, das tapotagens, aí a forma correta, como nós vamos fazer, correto? Temos que ter muito cuidado quando nós fizermos esse procedimento para que não seja ejetado esse paciente à frente, para que quando vier ainda nós temos uma TCE aí com esse paciente, né? Então esse cuidado a gente precisa ter aí também com esse paciente. Muito importante também, né? A parte da abertura dessa via aérea. O que acontece? Quando esse paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos botar ele numa superfície rígida, né? Uma superfície firme. A gente sempre tem que ter o cuidado que o quê? Quanto menor for a criança, maior aqui é a altura da nuca desse paciente. Ou seja, nós posicionando ele, o que vai acontecer? Se nós deixar ele aqui, ó, retinho, ele vai estar fazendo uma obstrução de via aérea. Ó, está obstruindo. Então nós estamos fazendo compressão e não tem passagem de ar. A gente precisa sempre ter algum objeto, alguma coisa, de modo que a gente deixa ele com essa via aérea livre. Ó, via aérea obstruída, via aérea livre. Se nós deixar ele retinho, obstruída, não tem passagem de ar. Então esse cuidado a gente precisa ter aí com esse paciente também, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo compressão torácica, nós precisamos também que ele tenha, né, essa passagem de ar aí. Muito bem, vamos lá para os pacientes de parada cardiorrespiratória. Esse é um paciente que a gente precisa ter muito cuidado nesse atendimento e, como eu falei para vocês no início, é o paciente mais grave que nós podemos pegar aí no atendimento pré-hospitalar. Por quê? É um paciente sem vida, né, pessoal? Ou nós reanimamos esse paciente, ou ele segue ali como ele está. O que acontece? Geralmente, nos adultos, essa parada cardiorrespiratória aí, essa PCR, acontece de forma súbita. Por quê? Porque ela vem de alguma arritmia, de algum problema cardíaco, um infarto agudo no miocárdio, por exemplo. Geralmente, nas crianças, ela é secundária, que era o que nós estávamos trabalhando antes. Por que nós iniciamos com obstrução de via aérea hoje? Porque é uma das situações que leva à parada cardiorrespiratória nos bebês, certo? Então, nessa situação aqui, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque indiferente do paciente, indiferente do ritmo que ele esteja, se é ritmo chocável, ritmo não chocável, o que nós precisamos de início é compressão torácica. E a compressão torácica, pessoal, ela tem que ser eficaz. Estudos mostram aí, né, que na maioria dos pacientes aí a gente perde por quê? Porque o atendimento muitas vezes não é precoce, ou seja, não tem alguém ali no ato, ali no local, para iniciar o atendimento, e muitas vezes essa compressão não é eficaz. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um novo boneco que vai nos mostrar se a nossa compressão está sendo eficaz ou não está sendo. Por quê? Vou dizer para todos vocês, né, pessoal aí que trabalha na área da saúde, vocês não vão pegar uma PCR todo dia, nem todo mês, e nem todo ano. E quem sabe nem durante a vida profissional de vocês. Com exceção dos nossos colegas que trabalham em Porto Alegre, por exemplo, no hospital de pronto-socorro, que pegam aí praticamente toda hora uma PCR, né? Os demais, né, pessoal, não é essa a realidade. O que acontece? Como que nós vamos treinar RCP se nós não pegamos parada cardiorrespiratória? Nós temos que ter equipamentos, temos que ter um boneco lá, temos que ter nas nossas equipes treinamentos, né? Nós aqui em Santa Rosa, a nossa equipe aqui,
né? Agora, em razão do coronavírus, a gente não pode se reunir, mas antes disso, né, pessoal, mensalmente, quinzenalmente, tínhamos uma oficina de uma dessas atividades. Por quê? Para que os profissionais estejam prontos para a hora da emergência prestar o atendimento de uma forma correta, tá? Questionamento que o pessoal deixou para nós hoje também. Professor, eu gostaria que você explicasse para nós, né, o que é um ritmo chocável, o que não é um ritmo chocável, qual a diferença de uma PCR no intra-hospitalar, dentro do hospital e fora do hospital. São os questionamentos interessantes, né, que a gente vê aí no dia a dia, o pessoal, né, solicita e pergunta para a gente. Eu disse, pessoal, acompanha a live que nós vamos estar respondendo aí na quinta-feira às 19 horas. Pois bem, isso inclusive é uma questão de concurso público, né? Nós vamos utilizar o DEA em todos os pacientes? Pergunto para vocês, vão utilizar o DEA, o desfibrilador, em todos os pacientes? Vamos, né? Todos os pacientes vítimas de parada cardiorrespiratória, nós vamos instalar o DEA. Vai ser instalado em todos. Por quê? Porque nós vamos ter uma monitoração pelo DEA. Mas nem todos os pacientes serão chocados, né? De acordo com o ritmo que estiver aquele paciente, o DEA vai dizer choque indicado, choque não indicado. Isso é importante para nós profissionais de saúde, né, pessoal? Para a gente ensinar também as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, vocês vieram lá com o SAMU e não deram choque no cara. Por que vocês não deram choque? Né? E a comunidade muitas vezes sai dizendo, o SAMU chegou lá e não usaram o DEA, não deram choque. Não, o DEA foi utilizado. O que não foi dado é o choque, por quê? Porque não era um ritmo chocado. Certo? Nós temos 4 ritmos, né? Vou mostrar para vocês aqui de uma forma, né, bem objetiva. O que acontece? Nós temos aqui, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, que são os ritmos chocáveis, corretos? Temos também a ESP e a sistolia, que seriam o quê? Os ritmos não chocáveis. Aí vocês vão me perguntar aí, mas por que intra-hospitalar e por que pré-hospitalar? Esses ritmos aqui, pessoal, acontecem mais no pré-hospitalar. Quer dizer que a ESP, a sistolia não vai acontecer no pré-hospitalar? Até vai acontecer. Mas com maior frequência acontecem esses 2 ritmos aqui. Por quê? Porque eles são resultantes de uma arritmia, de um problema cardíaco. Ou seja, é ali no ato, né? Infarto agudo do miocárdio. Já dentro do hospital, no intra-hospitalar, vai acontecer mais por quê, né? Muitas vezes secundário, choque séptico, por exemplo. Pode acontecer o que mais? Uma hipoglicemia, que leva lá a uma parada cardiorrespiratória, né? Não vai acontecer fibrilação, taquicardia dentro do hospital? Vai, mas em menor número, né? Menores números. Então o que a gente precisa saber? Que nós temos aqui as mortes súbitas, ou seja, aquela parada cardiorrespiratória súbita. Nós temos 4 ritmos. 2 deles nós vamos chocar, ou seja, o DEA está sendo utilizado e nós vamos disparar a descarga lá, né, para zerar, para cessar aquele ritmo. Fibrilação ventricular, taquicardia ventricular. Essa questão cai muito em concurso. Quais os 2 ritmos que não são chocáveis? A ESP e a sistolia, que nós vamos reverter esse paciente aqui com pressão torácica e as drogas lá, né, que no suporte avançado vai ser utilizado. Indiferente do ritmo, todos eles nós precisamos de o quê? Compressão torácica. Precoce, eficaz. Certos? E aqui nós vamos ter um resultado melhor se nós tivermos uma desfibrilação rápida, logo. Por isso a importância de nós acionarmos o socorro de uma forma correta. Certos? Como nós vamos acionar o socorro de uma forma correta? Estamos lá na rua, nós precisamos o quê? Identificamos aquele paciente que não responde, não está respirando. Qual é a primeira atitude que nós temos que ter? Identificar alguém, né? Ronaldo, liga 192. Ronaldo, liga para o SAMU. Identifica quem vai ligar para mim seguir ali fazendo o atendimento. Por que ele tem que ligar logo para o serviço de emergência? Porque enquanto nós estivermos aqui fazendo essa identificação, iniciarmos com as compressões torácicas, esse serviço já vem vindo ao nosso encontro. Não adianta nós removermos, pessoal, vítima de parada cardiorrespiratória dentro de um veículo. A gente tem que ter em mente isso. A gente precisa orientar a nossa comunidade. Mas o SAMU vai demorar para chegar, os bombeiros vão demorar para chegar. Nós temos o material humano aqui no local para iniciar compressão torácica.
Compressão torácica ela é eficaz. O que nós estamos fazendo com a compressão torácica? Nós estamos mantendo órgãos vitais, cérebro, pulmão, rins, mantendo eles em funcionamento através de um bombeamento manual até a chegada do socorro especializado. Socorro especializado chegou, vai desfibrilar esse paciente. Se nós botar esse paciente dentro do carro, chegar no pronto-socorro e entregar, eu fiz a minha parte. Eu não fiz a minha parte. Eu entreguei esse paciente com muitas sequelas, se ele for revertido, ou 99% eu entreguei esse paciente em óbito. Né? Então, esse cuidado a gente precisa ter. Tá? O que nós vamos fazer? Iniciar o procedimento ali no local, ali no ato. Né? Qual dos nossos órgãos que vai iniciar aí, que precisa mais dessa oxigenação? Né? Nós precisamos iniciar principalmente o cérebro, né, pessoal? O cérebro aqui, pessoal, se passar aí de 5 minutos, vejam bem, 5 minutos, sem batimentos cardíacos, sem oxigenar esse cérebro, provavelmente esse paciente irá ficar com sequelas. Tá? Nós estamos perdendo aí de 7 a 10% de vida a cada 1 minuto, sem batimento desse coração, sem a compressão torácica. Muito bem. Então vamos lá. Tempo, né? A gente sempre diz, eu postei durante a nossa... A gente estava fazendo um chamamento para a live, eu postei lá, né? No Instagram, postei lá no Facebook, lá, o cérebrozinho, né? Tempo é neurônio. Quanto mais tempo esse paciente ficar em parada cardiorrespiratória, mais ele está perdendo. Então, precisamos ser rápidos, identificar urgentemente. Professor, como identifica? É um desmaio, né? É uma síncope, é uma hipoglicemia, é uma parada cardiorrespiratória. Qual a diferença de uma para outra? Né? A maioria dos alunos nos perguntam isso. Né? Como eu sei que é uma parada cardiorrespiratória? Porque aquele paciente não responde, não tem pulso e não respira. Paciente com hipoglicemia, por exemplo, paciente desmaiado, ele tem pulso, ele respira. Ele só não te responde. Ele está ali inconsciente, ele não está respondendo, mas ele tem pulso e ele respira. Posso fazer compressão torácica num paciente que não está em parada cardiorrespiratória? Não posso. Por isso que essa identificação tem que ser correta. Não posso levar mais que 10 segundos para fazer essa verificação. Responde, tem pulso, não tem pulso, respira, faz movimentos com o abdômen, não faz movimentos. Não posso perder mais que 10 segundos para iniciar com compressão torácica. Se eu levar mais tempo que isso, pessoal, eu estou prejudicando esse paciente. Vocês têm noção do que é um paciente em parada cardiorrespiratória? A importância do nosso trabalho no pré-hospitalar? Nós precisamos realmente ter conhecimento, estarmos qualificados para iniciar o atendimento com esse paciente. Eu vou mostrar para vocês na prática. Vocês vão me dizer assim, professor, quantas compressões nós vamos fazer? Nós aí na rua, né, pessoal, nós vamos fazer o quê? Só compressão torácica, não existe boca a boca. Boca a boca passou 2 protocolos atrás. Só compressão torácica. Compressão torácica, 5 a 6 centímetros, vou demonstrar para vocês no boneco, compressões firmes, fortes. E o que nós vamos fazer aí na rua? Nós não estamos com SAMU, não estamos com bombeiro, não temos equipamentos. 5 a 6 centímetros, 100 a 120 compressões por minuto. É lá dentro da empresa, até a chegada do socorro especializado, é dentro do consultório, é dentro da farmácia, é dentro do supermercado, é lá no shopping. Até a chegada do socorro especializado, somente compressões torácicas. E o que nós vamos fazer? 100 a 120 a cada 2 minutos. Vamos reavaliar, vamos ver se esse paciente não voltou. Vamos para o boneco, para nós termos uma noção, para vocês perceberem. Muito bem, pessoal. O que eu falei para vocês. Olha a diferença desse boneco.
ele vai nos mostrar para onde nós estamos bombeando. Eu gostaria de fazer um agradecimento para a Cruz Vermelha de Santa Rosa, que é nossos parceiros aí, né, estão sempre nos apoiando. A escola, o SEG apoia muito a Cruz Vermelha em suas ações sociais, e a Cruz Vermelha nos aciona aí, né, e nos ajuda aí com seus equipamentos também. Esse aqui é o equipamento que a gente utiliza aqui nas nossas atividades. O que nós vamos estar fazendo? Né? O paciente não responde, né? Senhor, chama ele, não responde. Tem pulso? Não tem pulso. Não respira. Né? O que acontece então? Nós vamos iniciar aqui com a compressão torácica. Aonde nós vamos fazer essa compressão torácica? Né? Linha das costelas, ossinho aqui, ó, vocês vão ver, dói. Né? Apêndice tifoide. Com as mãos esticadas, nós vamos fazer. Percebam que essa oxigenação está chegando no cérebro. Ó, a luzinha do cérebro está acendendo, a compressão está sendo eficaz e está oxigenando o cérebro desse paciente. Né? Vamos nós fazer um outro boneco, o que acontece? Ah, a compressão está boa ou não está boa? O paciente não vai ter uma luzinha nos mostrando se a compressão está boa ou não está boa. Por isso que nós precisamos treinar, pessoal. Treinarmos muito, para quando nós estivermos lá na prática, estivermos aí na rua, nós sabermos como fazer essa compressão de uma forma eficaz. Tá? Braços bem esticados, uma mão dentro da outra, e nós vamos fazer 100 a 120 por minuto. Opa! Durante as compressões o paciente voltou. Suspende o ciclo e posição lateral desse paciente. É um procedimento muito simples, muito tranquilo, né? Que o leigo pode fazer. As pessoas que têm aí o mínimo de noção, elas podem fazer esse procedimento, pessoal. Damos um minutinho aqui da troca de câmera para vocês terem uma noção do que é esse procedimento. Né? Muito simples, muito tranquilo. Qualquer um de nós pode fazer. Né? O que nós precisamos? É ter conhecimento. Isso aqui é o quê? Conhecimento básico. Como nós vamos fazer essas compressões? Né? Nós precisamos saber o local correto de onde fazer. Né? Apêndice tifoide. Ossinho externo. Dói. Você aperta, dói. Né? Muitas pessoas dizem, é na linha mamilar. Não é na linha mamilar. Tá? Ossinho externo. Pega as costelas, vem vindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Apêndice tifoide. Com essa parte da mão. Essa parte da mão, uma sobre a outra, com os braços bem esticados, nós vamos estar ali então fazendo essa compressão. Não dobra o cotovelo, né? Pessoal, é um movimento muito cansativo, né? Cansa esse movimento, mas o que acontece, né? A gente precisa ter mais pessoas treinadas. Dói, né? Dói, o pessoal está comentando ali, sim, né? Muitas vezes esse paciente vai chegar aí com uma costela quebrada, 2, 3 costelas quebradas no hospital, e daí, professor, quebramos a costela do paciente, mas salvamos o paciente, né? Salvamos o paciente. De que adianta nós ter o pacientinho inteiro lá, em óbito, por nós estar lá, né, fazendo massagem no paciente? Nós não podemos fazer massagem no paciente. Nós temos que fazer compressão torácica. Essa compressão precisa ser eficaz. Essa compressão tem que ser 100 a 120 por minuto. Essa compressão tem que ser, então, 2 por segundo. E o mais importante de tudo, nós precisamos ter o retorno total desse tórax. Ou seja, nós comprimimos, tem que deixar ele retornar totalmente para nós fazer a próxima compressão. Nós não podemos emendar uma compressão no meio da outra. Correto? Nós comprimimos, voltou completamente, nós, outra compressão. Comprimimos, voltou completo, nova compressão. Por quê? Porque esse músculo cardíaco, o coração, ele precisa encher novamente. O que nós estamos fazendo? Estamos
bombeando. Nós estamos mandando o sangue de uma forma manual. Deu para entender? Né? Muito tranquilo. Muitas pessoas também, outro questionamento, né, pessoal, que as pessoas fazem muito para nós é o quê, né? Professor, aonde que eu verifico o pulso? Muitas pessoas querem verificar o pulso radial. Pessoal, o pulso radial é muito fraco. Você não pode perder tempo verificando o pulso radial. Pulso é carotídeo, tá? Carótida. Esse aqui é o pulso. E mais, tem pulso ou não tem pulso? Nós não podemos ficar na dúvida. Por isso a gente precisa treinar em nós mesmos. Treinam aí em vocês mesmos. Né? Tem pulso ou não tem pulso? Tem muita gente que às vezes diz, não acho meu pulso, não acho meu pulso. Pô, não vai achar no paciente. Você não consegue nem achar em você, né, pessoal? Imagina lá no paciente, então, que tem o pulso lá ainda mais fraquinho, muitas vezes, em algumas situações. Não vai achar. No bebezinho, onde nós vamos verificar o pulso? Muito importante, né? Ó, entre o ombro e o cotovelo, na parte interna do braço. Esse é o local correto para nós verificar o pulso dos bebês. Tá? Bebezinho não está respirando, o que nós estamos fazendo? Estamos lá fazendo as tapotagens. Né? Não respira, estamos lá fazendo as tapotagens. Fiz 5 compressão. Fiz 5 compressão. Ok. Amoleceu lá o bebezinho. Verifiquei que não tem pulso. O que eu vou fazer agora? Compressão torácica. Mostrei para vocês antes. Ela pode ser de duas formas. Né? Ela pode ser aqui, ó, com os 2 polegares. Né? Ó, os 2 polegares aqui. Como pode ser em cima de uma superfície, aí aqui com os 2 dedos, tá? Nos bebês, qual que é a profundidade? 4 centímetros. Essa é a profundidade correta, tá? Para nós fazer essa compressão torácica. No adulto, qual que é a profundidade? 5 a 6 centímetros. Muitas pessoas muitas vezes dizem, se o cara for obeso, se o cara for atleta lá, né, vive na academia lá, eu tenho que ter mais profundidade. Não tem que ter mais profundidade. Tem que ter mais força para atingir essa profundidade. A profundidade que nós temos que desempenhar é a mesma, 5 a 6 centímetros. Porém, nós vamos ter que fazer o quê? Ter mais esforço, vamos ter que botar mais força, então, para conseguirmos fazer esse músculo cardíaco bombear, porque senão, o que nós fizemos, né? Fizemos a mesma força de sempre, nós estamos comprimindo lá 3 centímetros. O que nós estamos fazendo com 3 centímetros? Isso aqui, pessoal. Não tem um bombeamento, né? Não estou mandando sangue. Né? Então é importante que a gente faça 5 a 6 centímetros, que é o que diz o nosso protocolo, e 100 a 120 compressões por minuto. Tá ok, vou falar agora com os profissionais de saúde, profissionais técnicos de enfermagem, profissionais enfermeiros, profissionais médicos. Estamos dentro da nossa ambulância, estamos dentro do pronto-socorro, estamos lá no local, lá na UPA, com o equipamento. O que nós vamos fazer? 30 compressões para cada 2 ventilações. 30 compressões para cada 2 ventilações. Como é feita essas ventilações? Não é boca a boca, né? Por isso que o leigo não pode fazer. Nós temos que ter o equipamento lá de ventilação. Né? Nós geralmente chamamos lá pela marca, né? O famoso ambu, acoplado lá, né, com reservatório, acoplado à rede de O2. Não adianta ninguém estar com o ambu debaixo do braço e ir na rua, porque ele não vai ter retorno nenhum para aquele paciente, ele vai mandar só ar normal para aquele paciente. Então não adianta eu estar com a minha ambulância, com o meu carro equipado com ambu, se eu não tiver lá ele acoplado à rede de oxigênio. Né? A gente precisa ter então ele oxigenando esse paciente. 30 compressões para cada 2 ventilações. Os novos equipamentos, pessoal, por exemplo, o novo DEA da Azol, ele nos traz assim, informações magníficas aí. Tá? Você pós o atendimento, o que você faz? Você volta para a base, lá você conecta ele ao computador e ele te mostra como foi o teu atendimento. E a gente consegue avaliar como está sendo as nossas compressões. A gente vê a diferença do início das compressões, após a gente cansar, como a gente aumenta a quantidade de compressões e diminui a profundidade, né? E durante o transporte nem se fala, né? A compressão é muito menos eficaz. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado, fazer a compressão no local, o máximo que a gente conseguir, ter esse paciente sobre uma superfície rígida, firme. Isso aqui vai lá para a senhora, dona de casa, para o senhor, né, que vai iniciar um atendimento, muitas vezes lá com um familiar,
não adianta fazer a compressão torácica sobre o colchão, sobre a cama lá do vovô ou da vovó. Não adianta. Nós vamos estar comprimindo o colchão. Nós temos que ter uma superfície rígida, ou seja, mais pessoas vão botar esse paciente ao chão para que a gente consiga fazer compressões firmes, eficazes. Os colegas vão dizer aí, tá, é uma PCR traumática. O paciente se envolveu num acidente de trânsito lá, bateu o tórax contra o volante e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, está preso nas ferragens. Não tem como tirar esse paciente, né? O corpo de bombeiros não chegou ainda, ou não conseguiu desencarcerar ainda. O que nós vamos fazer? Nesse caso, a gente vai fazer compressão torácica ali dentro do carro, né? Uma prancha curta atrás desse paciente, tentar reclinar aquele banco de uma forma que a gente precise fazer compressão torácica naquele paciente. A gente precisa manter ele vivo. O cara está com o tórax lá todo quebrado, e daí, professor, o que nós vamos fazer? Tá, e daí? Vamos deixar ele ir a óbito por causa do tórax quebrado? Ou vamos fazer compressão torácica sobre esse tórax quebrado? Né? Então, assim, os estudos mostram, né, pessoal, principalmente países de primeiro mundo, né, onde a PCR traumática ela tem uma grande chance de sobrevida. Tá? E é importante essa parte, nós concluindo aqui, né, essa parte aí da PCR, essa parte das vítimas de parada cardiorrespiratória, pessoal, nós precisamos formar multiplicadores. Nós precisamos ter mais pessoas com conhecimento para iniciar o atendimento especializado. Tá? Tem um programa no país aí que é magnífico, que é o quê? Zerar as paradas cardiorrespiratórias não assistidas. Que é onde a gente esteja, tem alguém com conhecimento para iniciar com compressão torácica. Que é onde a gente esteja alguém para ao menos saber acionar o socorro de uma forma correta. Tá? Esse tipo de formação aqui a gente dá nas comunidades, pessoal. E eu confesso para vocês que durante essa formação aqui, muitas vezes, a gente chega a se emocionar, se arrepia, porque pelos fatos que a gente escuta, né? Em uma das comunidades que a gente esteve aqui, teve uma senhora, pessoal, mais de 70 anos, que ela chegou e disse para mim, me abraçou no final, chorou, e disse, professor, se nós tivéssemos isso aqui 2 meses atrás, quem sabe eu teria salvado meu esposo. Porque quando ele evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, eu não sabia o que fazer. Eu corria para um lado para o outro, eu não sabia quem chamar, eu não sabia o que tinha acontecido com ele, eu não sabia que era uma parada cardiorrespiratória. Depois que a equipe do SAMU chegou, meia hora depois, quando a gente conseguiu identificar ali, ligamos, que eles falaram que ele teve uma parada cardiorrespiratória. E eu, infelizmente, não conseguia ajudar meu esposo. Então, né, nesses momentos que a gente se emociona e saber o quanto a gente pode fazer o bem, multiplicando a informação. Você sabe quantas vidas a gente pode salvar ensinando as pessoas a fazer um primeiro atendimento, a sermos mais humanos, né, fazer um atendimento como a gente gostaria de ser atendido. Né? Então, isso fica uma reflexão para nós nesse momento que a gente está vivendo agora. Eu acho que esse momento de quarentena ele é muito importante para nós, para a gente refletir sobre nossos atos. Será que como a gente está sendo como cidadãos? Né? Agora estamos aí num momento aí de Páscoa, aí, momento de reflexão, para que a gente possa realmente refletir e que quando a gente volta ainda melhores. Eu acho que a gente precisa multiplicar. A gente não pode guardar para nós aquilo que a gente sabe. Eu sou muito grato e digo para vocês, pessoal, eu nos meus 37 anos de idade, eu até hoje posso dizer para vocês que eu nunca saí 1 ano da sala de aula como aluno. Eu estou hoje na minha 4ª pós-graduação, 2 cursos técnicos e faculdade, estou sempre buscando conhecimento, mas principalmente sempre compartilhando esse conhecimento. A gente precisa compartilhar esse conhecimento. Vou pedir a todos vocês que deixam aí os seus questionamentos aí na live, que a gente vai ir respondendo, viu, pessoal? Tá? Infelizmente o nosso tempo é curto, é só 1 hora para nós abordar esse assunto aí. E esse é um assunto, pessoal, que nós trabalhamos aí num curso de 10 horas, para vocês terem uma ideia. Um curso de suporte básico de vida, um curso normal, é 10 horas que a gente trabalha, com muita prática. Né? A pessoa tem que sair dali realmente entendendo o que é compressão torácica. Mas o que acontece? Nós precisamos, né, pessoal, ter a noção, né, de como fazer. Multiplicar, saber ensinar. Eu acho que isso eu consegui passar um pouquinho para vocês hoje aí, né? Pessoal aí que vem
comentando aí conosco. Agradecer a todos aí que estão participando. E nesse momento estamos aí com 213 pessoas aí participando conosco. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos vocês, tá? Confesso a vocês que eu não consegui olhar aqui a todos que comentaram, todos que solicitaram aí, mas eu vou estar respondendo a todos vocês, todas as dúvidas. Muito obrigado a todos mesmo que estão aí compartilhando essa live. E digo para vocês, viu? Não desistam nunca. É um momento difícil. Né? Os nossos alunos vão seguir firmes aí no nosso estudo de casa nesse momento. Tá? Nossos professores aí, pessoal, gostaria de dar os parabéns a todos os nossos colegas professores. Todos eles aí estão aí atendendo todos os nossos alunos, seja nos seus horários de intervalo, seus horários de folga, respondendo a todos. Parabéns, pessoal. Realmente isso nos deixa muito feliz e muito realizado em dizer que são colegas, né, como a gente, que estão aí auxiliando ao máximo aí a todos os nossos alunos. Tá? Agradeço a todos vocês, de coração, muito obrigado, que a gente tenha um excelente final de semana, uma excelente Páscoa, e digo a todos vocês, esse é um momento difícil, mas tudo passa e nós vamos voltar muito mais forte. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês.